Bom, vamos lá. Vamos pegar aqui. Deixa eu pegar aqui a matéria do Mauro César, tá? Lembrando sempre, tá, gente? Todas as matérias que a gente usa aqui como referência, ok? Todas elas, depois o link fica disponível. O link fica disponível no comentário fixado, tá bom? Então, todos os posts do Flazoeiro, as matérias aqui, o próprio Flamengo, do site lá do Ser Flamengo, vai estar tudo no link para vocês depois lerem com calma, etc, etc. Então, vamos lá. O Flamengo tem onda de demissões, apesar da promessa de BAP durante campanha. E aí aqui vamos ler aqui a matéria do Mauro César. Ele fala o seguinte aqui, ó. Os primeiros dias da nova gestão no Flamengo são tensos. As demissões se acumulam e departamentos são profundamente alterados em pouquíssimo tempo. A qualidade do trabalho dos profissionais de diferentes áreas parece ser avaliada em período recorde. Em meio a uma disputa eleitoral acirrada, o então candidato Luiz Eduardo Batista, o BAP, gravou e postou o vídeo no dia 26 de novembro para tranquilizar os funcionários, assegurando que não haveria demissões em massa. Seriam rumores para prejudicar sua chapa. Abrindo aspas aqui. Estou gravando esse vídeo aqui para tranquilizar vocês. Não se deixe levar por essas mentiras que estão chegando aos nossos ouvidos, de que, se a nossa chapa vencer as eleições, que vai haver uma demissão generalizada no clube. Isso é mentira, disse 13 dias antes do pleito. Aquilo que eu falo para vocês. A comunicação. A comunicação, né? Aí vamos lá. BAP, candidato presidente do Flamengo, se manifesta contra os boatos. O vídeo, né? O vídeo aqui. E acrescentou: nossa chapa está pensando no futuro do Flamengo junto com aqueles que ajudam a construir um Flamengo cada vez maior como vocês. É claro que há casos de contratados que tinham funções ditas de confiança, aquilo que eu falei aqui. E em situações assim, esses costumam deixar seus cargos nas mudanças de poder. Mas as demissões também atingem profissionais que não estavam em níveis hierárquicos tão elevados. É aquilo que eu falei da Isabela, né? Talvez ela estava num nível hierárquico, vamos colocar assim, um nível de comando elevado, né, que por mudança do próprio setor, aquele cargo passaria talvez não a existir, e aí acaba rolando a demissão. Seguindo aqui. E as primeiras dispensas ocorreram com enorme rapidez, afinal, ela começou no mês de janeiro. Obviamente, tantas mudanças não passam despercebidas, principalmente após a promessa de campanha do agora mandatário. Seguindo. Comunicação jurídico, compras, departamento médico do Flamengo, esportes olímpicos, redes sociais. Cresce a lista de setores nos quais demissões já foram feitas nos 4 primeiros dias úteis de 2025. O diretor executivo de esportes olímpicos, Marcelo Vido, é um dos que estão deixando o Flamengo. Abrindo aspas aqui. Meu ciclo terminou ontem após uma reunião com o presidente. Novos desafios estão por vir, respondeu ao blog, né? No caso ali, o Mauro César falou com o Vido. Ele é um dos profissionais mais elogiados e reconhecidos pelo trabalho desenvolvido nos esportes olímpicos rubro-negros. Isso é verdade. No Nindurubu também foram desligados quase todos os funcionários do departamento médico, 13 do profissional e muitos da base. Ao todo, algo em torno de 30 pessoas foram para a rua. Sob o comando de José Luiz Runco, de volta como responsável pela área, o clube aboliu os nutricionistas de performance. Eles atendiam aos atletas, como os responsáveis pela alimentação, suplemento nos intervalos dos jogos. Já Vinícius Castro, gerente de imprensa do futebol, teve uma conversa com o novo responsável pela comunicação no CT, Rodrigo Paiva. E ali, a sua saída foi definitiva. O RP que eu estava lendo lá, o Rodrigo Paiva. O ex-gerente de transição, Carlos Noval, voltará aos times da base. Procurado, BAP respondeu às perguntas do blog. Então, vamos lá, né? E aí é importante o posicionamento do presidente. Por que tantas demissões? Como esses profissionais foram avaliados em apenas 2 a 4 dias úteis? Aí aqui a resposta do BAP. O que se espelhava no clube era um terrorismo generalizado. Ocorreram mudanças relacionadas com o que pregamos ao longo da campanha. O clube tem quase 2.000 colaboradores. Mudanças ocorreram em menos de 40 casos, sendo que 5 em funções inexistentes anteriormente. Houve alguns casos onde funcionários do clube se engajaram em campanha política, o que é proibido. Aí teria que ver, né, quem são esses profissionais. Então, alguns foram desligados por uma questão de conduta profissional. A avaliação dos profissionais que foram desligados foi feita ao longo do tempo, não fruto de apenas 2 dias, como você coloca. Segunda pergunta. O que motivou a desligar o diretor dos esportes olímpicos, Marcelo Vido? O Vido encerrou um ciclo importante conosco. Em seu lugar, estamos trazendo o Marcos Vinícius Freire, né, que ele já leu aqui. Começa hoje aqui. E essa foi a resposta dele aqui. Aí segue. O Flamengo confirma a contratação de 3 novos gerentes, Deco, Rosman, Relações Institucionais do Futebol, Marcelo Conte, Relacionamento com a Torcida, e Paulo César Pereira, Rede Social. Importante. Os 3 apoiaram sua campanha, como Antônio Araújo, que agora é diretor
social. No vídeo abaixo, os quadros aparecem manifestando publicamente apoio à candidatura e o BAP dá o sim, né? Dá o sim aqui como resposta, tá? Mas os 3 novos gerentes fizeram campanha, se engajaram. Não é proibido? Claro que não. Não eram contratados pelo clube. Se fossem, não poderiam se engajar no processo eleitoral, né? Então, assim, na verdade, aqui eu até entendi, né? A pergunta, no caso aqui do Mauro, talvez ele queria dizer o seguinte: os 3 não, né, não foram, né, como é que se fala? Né, apoiadores políticos, né? São sócios e tal. E aí o BAP falou: sim, mas eles não trabalhavam no clube. Sim, não trabalhavam, mas o que eu acredito que o BAP quis dizer ali, que o Mauro quis dizer ali, que, tipo assim, são sócios, apoiadores e fizeram campanha e viraram profissionais, né? O funcionário não pode apoiar o candidato, ok, mas o sócio pode apoiar candidato para, logo em seguida, se transformar em empregado do Flamengo. Isso não fere o compliance? Aí o BAP responde: claro que não. Que compliance? O clube não tem isso, agora terá. Ele respondeu isso. E dentro do que seria o compliance, não lhe parece inadequado o Flamengo contratar quem o apoiava em campanha? Aí sim, acho que a pergunta que ele deixou mais clara, né? E qual a qualificação desses sócios transformados em empregados do clube? Não seria mais indicado abrir um processo seletivo? Aí o BAP responde: eles são qualificados. Se não fossem, eu não teria contratado. O processo seletivo é o ideal quando você não tem um profissional adequado. Aí o Mauro pergunta: praticamente todo o departamento médico foi demitido. Além disso, nutricionistas de performance destinados aos atletas não existirão mais. Isso não parece um retrocesso? Podemos interpretar que, no entendimento da nova gestão, todas essas pessoas não eram qualificadas? Afinal, é praticamente uma numerosa equipe inteira dispensada. Aí segue aqui a resposta do BAP. Neste caso, houve uma avaliação mais profunda e conceitual. O princípio foi de mudança de práticas e filosofia muito rapidamente. Casos onde não se acreditava que isto fosse possível, preferimos acelerar o processo com substituições. Então, o que está querendo dizer aqui, e aí assim, né, a gente vai ter que ver na prática se isso é bom, se isso vai ser bom ou ruim, ok? Que é, tipo, por exemplo, essa questão aqui dos nutricionistas de performance, né? O cara que fica ali praticamente dedicado aos atletas e está ali full time, né, antes do jogo, na hora do intervalo e tal. O BAP está dizendo que você tem mudanças de filosofia, ou seja, que isso aí foi avaliado de que não é algo. Ele botou possível aqui, mas talvez, né, tinha que mudar. É isso que ele está colocando e que isso vai ser feito de maneira diferente. Aí até aqui o Mauro ele coloca aqui o link de uma participação, né, do Ronco num podcast fora de jogo. E aí nesse podcast o Ronco, fora do jogo, perdão, o Ronco é perguntado sobre poupar, né? Se fala lá, negócio de poupar, né? Isso foi essa entrevista de agosto passado. E o fala que poupar o quê? Papapá, tipo assim, uma opinião que, assim, porra, o cara não tá ligado hoje em dia na medicina, na preparação, que tem controle de minutagem, etc, etc. Deixou um ar, né, de antiguidade, né? Não que coisas, né, que profissionais experientes sejam ruins, mas como se fosse um ranço, né, vamos colocar assim, né, do futebol de antigamente. Mas seguindo aqui, aí pergunta o Mauro: José Luiz Runco está de volta ao Flamengo. Recentemente ele deu uma entrevista controversa, né? E aí ele coloca ali, quando falou sobre poupar jogadores, por exemplo. Isso não conflita com suas palavras na posse sobre minutagens e devidos cuidados que devem ser tomados com relação ao desgaste dos atletas, etc. Aí o BAP responde: zero a ver uma coisa com a outra. Opinião médica dele. O planejamento do futebol é decidido pelo Boto. O planejamento do futebol é decidido pelo Boto. Perguntado se os custos das rescisões a profissionais com mais de 20 anos de Flamengo entre os demitidos preocupa, já que o caixa ficou muito mais baixo após a compra do terreno do gasômetro, o presidente do Flamengo se limitou a dizer boa tarde. Ou seja, o BAP não quis responder. Eu acho que tinha que responder, tá? Eu acho que tinha que responder essa questão aqui, que para mim é importante. Tá? Os caras vão ter custos, você está trazendo novos profissionais, e, né, o quanto isso custa aí? Você está falando que o caixa está baixo, está fazendo críticas, né, sobre falta de grana, seria importante o BAP, na minha opinião, responder. Bom, deixa eu dar uma lida aqui para a gente falar de Flá TV e encerrar aqui, né? Estamos já com uma hora no cargo. Gustavo Cunha falando: Noval é atualizado para esse cargo? É uma posição fundamental para a evolução de qualquer clube de futebol. Cara, eu não sei, assim.
O Noval estava. O cargo dele antes era gerente de transição, se eu não me engano, né? Então, assim, não sei se ele fez, por exemplo, né, cursos, se ele. Não sei, sinceramente, assim, mas se a escolha foi feita pelo Boto, o Boto avaliou que o Noval. Então, assim, se o Noval não trouxer resultados na base, cobrança no Boto. É ele o responsável pela manutenção do Noval. Francisco Bezerra, boa tarde, grande Túlio. Quero saber quanto vai custar essa gastar. Ah, já li aqui, né? Vamos aguardar, né? O Marcos Paz falando aqui que tem que ir embora mesmo, tem que contratar os melhores reforços como no futebol. Andréia falando, o Mauro César também parece amargurado, sei lá, tenta sempre provar que é imparcial, mas acaba fomentando a ira de quem torce para que as coisas deem errado. Cara, assim, eu não tenho essa percepção com o Mauro, eu acho importante as colocações dele, são importantes, e assim, gente, a gente tem que sempre apontar o contraditório e ter um olhar crítico sempre nas decisões. Assim, eu vejo como natural as mudanças, vou falar por mim, que estão sendo feitas na comunicação e tal. Algumas eu critico, por exemplo, o Francisco Freire, né, o Chico Freire, ele não estava num cargo de confiança, não estava num cargo de alto comando, não sei por que ele foi demitido. Pode estar dentro daquela avaliação ali de que participou de campanha política, não lembro do Chico ter feito, não sei se eles têm algum tipo de informação. Essa demissão em massa no futebol, no departamento médico, assim, eu tenho um pé atrás. Quem entra naquilo que o Mauro está falando. Você, está zerando o setor, você tem trabalho sendo desenvolvido em pouco tempo, né? Assim, o BAP disse que não, que aquilo está sendo avaliado, mas assim, beleza, está sendo avaliado, por que ele não falou quanto tempo que ele está sendo avaliado e tal? Então, assim, eu acho importante essas questões e acho que o Mauro faz colocações importantes, tá? Ali em cima do BAP nas perguntas, que eu acho que assim, a gente tem que entender, tá? Você falou uma coisa, voltando à comunicação. Se você vai ter que no futebol é diferente. Não é diferente, pô. Demissão em massa é demissão em massa, né? Agora, pessoas que eu sei que ele fala ali, pessoas que o Mauro está falando, pessoas que participaram antigamente de campanhas políticas e que estavam em cargos de confiança no Flamengo, etc, etc, era natural também que fosse demitido, né? O Ian falou, estratégia de Maquiavel, mantenha pessoas próximas, como faz isso dando emprego remunerado. Mas todo mundo faz, Ian, todo mundo faz isso, assim. Eu não entendo por que algumas pessoas, assim, eu acho importante a gente criticar aquilo que, por exemplo, as contradições do que a pessoa falou durante a campanha, questionar o currículo das pessoas, o que ela vai fazer, mas trazer como se isso, cara, o Landim também fazia, como se fosse uma coisa, assim, porra, uma novidade, não é, todas tiveram, Patrícia tinha, Bandeira tinha, Landim, todo mundo, e o BAP ia ter. Agora, a gente tem que questionar isso, é importante, mas não trazer isso como uma surpresa, né? Iambeni, base de governo não se pode rebelar contra eles. Matheus Santos. Túlio, cheguei agora. Rodrigo Paiva retornou ao Flamengo? Sim, retornou. Emir Caldeira. Túlio, mas esses custos são ônus das mudanças. Alguns sim, mas a gente está falando aqui de mudanças profundas em pouco tempo, né? Com a chegada do Landim em 2019, as mudanças foram parecidas com as do BAP agora? Rodrigo Esteves perguntando. Cara, eu não lembro quando teve demissão em massa no Landim foi quando ele estava já como presidente, né? Foi ali em 2021. Mas teve várias mudanças ali em diversos setores, CEO, comunicação. Mas eu acho que no futebol não teve demissões em massa, não, tá? Não teve demissões em massa, não. Internamente a gente teve muitas mudanças, sim, tá?